Olá pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o manejo da coccidiose e o ambiente. Então, inicialmente gostaria de me apresentar. Me chamo Cássio da Rosa, sou médico veterinário formado pela Universidade de Caxias do Sul. Sou mestre em sanidade avícola e doutorando em sanidade avícola pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E atualmente trabalho na carreira Alimentos. Sou gerente agropecuário, responsável pelo departamento agropecuário da empresa. Então, pessoal, o assunto proposto é o manejo da coccidiose e o ambiente, né? É um assunto bastante discutido, visto que existe uma busca bastante grande por novas alternativas e estratégias de controle da doença, principalmente no que diz respeito ao tratamento do ambiente em si, né? Que é a cama aviária. Eu também vou trazer na apresentação, né, o meu projeto, né, o que foi o meu projeto de mestrado, que foi um método utilizado para a desinfecção de cama aviária contaminada com os cistos de Eimeria. Então, pessoal, aqui eu quero fazer uma pequena introdução, fazendo um comparativo, né, do que era de demanda anteriormente e o que é de demanda no cenário atual. Então, tínhamos como foco, né, anteriormente, uma visão muito voltada para o desenvolvimento de novas moléculas para controle das doenças e da coccidiose aviária, as doenças de maneira geral. Uma busca bastante grande, uma busca constante por registros de novas moléculas. Um foco principalmente voltado ao tratamento dos animais em si. A utilização onipresente de antimicrobianos via ração, né, uma forma eficiente de controle. O desenvolvimento de novos desinfetantes e vacinas para controle das doenças de maneira geral. Um cenário onde tínhamos também um custo de produção mais baixo, que permitia, assim, uma maior utilização, né, e um maior custo, maior gasto com medicações. Também existia uma menor pressão em relação ao uso dos antimicrobianos. Não existiam tantas leis, né, e pressões quanto à redução, quanto ao banimento da utilização dos antimicrobianos de maneira geral. Fazendo um comparativo, então, com o cenário atual, né, as nossas demandas, hoje a gente entende que a visão ela está muito mais voltada para o desenvolvimento de novas alternativas para controle das doenças de maneira geral e da coccidiose aviária em si. Também tem uma preocupação bastante grande quanto à coccidiose subclínica, falando especificamente de coccidiose, né? Quanto custa a coccidiose subclínica, quanto custa o desafio da coccidiose subclínica, quanto essa coccidiose subclínica nos tira de resultado, quanto essa coccidiose ela nos acarreta em aumento de custo de produção. Se esse monitoramento a campo ele é ideal, se ele está sendo realizado de forma coerente, de forma assertiva. Ainda existe uma preocupação bastante grande quanto às fábricas de rações, né, as misturas, os resíduos de anticoccidiantes em carcaça, as limpezas de linhas principalmente. Alguns países com banimento, né, principalmente no que diz respeito à nicarbazina. Também a busca por alternativas de tratamento do ambiente em si. Algumas alternativas já sendo discutidas, alguns conceitos sendo discutidos, muito voltado para o tratamento do ambiente em si, não mais o foco no tratamento dos animais. E aqui, quando eu falo do ambiente, eu falo especificamente da cama aviária. Também existe uma preocupação quanto à redução dos usos dos antimicrobianos, consequentemente uma preocupação com a resistência aos antimicrobianos, e também uma preocupação bastante grande quanto aos custos de produção, cada vez mais altos, cada vez o cenário produtivo mais desafiador, né, no que diz respeito ao estado sanitário, mais desafios nas agroindústrias, o que demanda a utilização maior dos antimicrobianos, principalmente no que diz respeito às doses máximas. Muito relacionado ao desafio que a gente encontra a nível de campo. Então, os laboratórios buscando cada vez mais registrar doses mais altas dos produtos para que se possa
utilizar doses mais altas e que possa ter eficiência no tratamento das doenças, né, na coccidiose aviária especificamente. Então é um grande desafio em relação aos custos elevados de produção. Aqui eu trago ainda na introdução, para salientar a importância que tem a coccidiose no mundo, eu trago aqui um estudo do Damer Blake, que é uma referência mundial da coccidiose. O Damer ele fez um cálculo através de um modelo estratégico de dados, onde ele estimou que os coccídeos eles custaram ao Reino Unido em 2016 cerca de 99 milhões de libras. O Reino Unido teve um custo, né, com coccídeos. Ele utilizou o mesmo modelo e atualizou esse estudo, né, porém em países diferentes, no Brasil, no Egito, na Guatemala, Índia, Nova Zelândia, Estados Unidos. E ele estimou também, ele e o grupo de pesquisa, o grupo de pesquisadores, que o custo global chegou a 10,4 bilhões de libras, né, nesses países com coccidiose. Isso equivale a aproximadamente 16 libras por frango produzido, ou seja, um custo altíssimo com coccidiose. Aqui entra, pelo que eu entendi do estudo, o custo para tratamento, para prevenção, o custo que se tem com ineficiência em tratamento, com perdas de desempenho zootécnico, dentre outros fatores aqui que foram avaliados. Então, o que resume, né, que a coccidiose aviária, sim, é uma das mais importantes, se não a mais importante doença que acomete a saúde das aves hoje no mundo inteiro. Ainda em paralelo a esses desafios, né, essas demandas, ainda a gente tem um cenário mundial, né, um consumidor final exigindo um produto de melhor qualidade, um produto livre de patógenos, principalmente, com status sanitário bom. Ainda existe uma preocupação bastante grande, como eu falei anteriormente, com a questão da resistência, né, aos antimicrobianos e também com relação aos resíduos, né, de medicamentos a nível de carcaça. Então isso também é uma preocupação bastante grande que a gente tem no cenário mundial. Em paralelo a isso, né, existem alguns conceitos sendo discutidos, muito por conta dessas demandas, dessas necessidades de adaptação, de reestruturação no processo produtivo. Um conceito bastante discutido é o conceito da saúde única, que não tem nada a ver com a coccidiose aviária, porém, tudo a ver quando diz respeito ao tratamento do ambiente e a redução do uso dos antimicrobianos. Todos nós sabemos que a coccidiose não é uma doença zoonótica, para ser tratada como no conceito de saúde única, porém, sabe-se e é bastante discutido o conceito porque busca a integração, né, e a interação da saúde humana, dos animais e do ambiente em si compartilhado. Né? Quando a gente fala no ambiente compartilhado, a gente faz uma menção aqui, um mencionamento, né, ao tratamento do ambiente, ao tratamento da cama aviária, e não mais o tratamento dos animais. Então, como eu vou tratar o ambiente? Isso sim, através do desenvolvimento e pesquisa de novas estratégias, de novos modelos, de novas técnicas de controle. Isso pode nos trazer um melhor tratamento do ambiente, que hoje e por muito tempo a gente tem deixado a desejar quanto a isso, não tem mais estudado o ambiente em si, e consequentemente reduzir um pouco a utilização dos antimicrobianos, reduzir os desafios, né, a pressão de infecção dessas granjas, dessa cama aviária em si, e consequentemente sim reduzir a resistência dos antimicrobianos. Né. Eu trago para vocês aqui então os métodos comuns, né, de controle, os métodos atuais de controle da coccidiose aviária. São os anticoccidianos de ração, é uma prática utilizada na avicultura desde 1940, que se mostra eficiente. Porém, a cada ano que passa, existem relatos da resistência, né, do posicionamento da resistência aos antimicrobianos. Outro método de controle são as vacinas vivas, né, que estão sendo incluídas em programas rotacionados de anticoccidianos.
E também tem uma preocupação bastante grande quanto aos métodos de controle, se essa coccidiose subclínica não pode estar sendo favorecida pela baixa eficácia dos programas anticoccidianos, né? Tem uma preocupação bastante grande em relação ao desafio das granjas, da cama aviária. Cada ano que passa o desafio aumenta, né? E nós precisamos aumentar dose de medicamento, elevando os custos de produção e, consequentemente, a gente eleva também a resistência aos antimicrobianos. Então, aqui já trazendo os métodos mais práticos, né, mais aplicados de controle de patógenos, né, principalmente falando de coccidiose aviária especificamente, como os métodos de desinfecção de cama aviária, né, aqui aplicação de cal hidratado ou cal virgem, aqui também a fermentação lona-superfície, a utilização do enleiramento, né, que é o amontoamento da cama, né, no meio do aviário. Então são métodos bem conhecidos, né, já há bastante tempo discutidos, estudados, e aqui eu trago uma nova alternativa, que é a alternativa que a gente vem estudando, vem trabalhando a nível de pesquisa. Foi o meu projeto de mestrado, está sendo também o meu projeto de doutorado. A gente ainda está estudando, pesquisando, entendendo algumas hipóteses, algumas necessidades, algumas demandas, porém o método já se mostrou bastante eficiente no controle de alguns patógenos. Aqui também eu trago a foto, né, do método de injeção de forma controlada do gás amônia. É uma foto do colega Bruno Mendonça, um colega no grupo de pesquisa, onde a gente fez a experimentação testando diferentes doses de gás amônia para o tratamento de cama aviária aqui contaminada com salmonella, Heidelberg, salmonella tifimurium e os cistos de Eymeri. Quando a gente fala em tratamento de cama aviária, né, os métodos mais conhecidos são a fermentação de cama, a fermentação natural da cama, né, através do método lona-superfície. Porém, a gente ainda tem poucos estudos, né, pouco embasamento quanto a esse método, se de fato ele nos traz bastante eficiência ou uma menor eficiência no controle dos diferentes patógenos. Por que é tão difícil mensurar, né? Alguns estudos apontam que também é difícil mensurar os parâmetros físico-químicos da cama aviária, né, para que ocorra o processo de fermentação dessa cama. E quando ocorre o processo fermentativo, o processo de fermentação, teoricamente nós teremos um percentual maior de NH3. E alguns estudos trazem que realmente, né, o NH3 é quem tem atividade sobre os diferentes patógenos. Em resumo, aqui eu peguei um trabalho da Vandrés, que é uma colega do grupo pesquisa, onde a gente avaliou os parâmetros físico-químicos em um processo de fermentação lona-superfície. Nós colocamos diferentes tratamentos, né, fizemos diferentes tratamentos, né, controle positivo, somente a lona-superfície, a lona com adição de água, né, diferentes quantidades de água, e a aplicação de cal virgem, cal hidratada na cama. Para a gente avaliar quantos ppm a gente conseguiria atingir no primeiro dia até o 8º dia, né, quantos ppm de amônia. Também a gente queria entender qual era o pH dessa cama e qual era a temperatura da cama aviária, né, e a umidade também. Diferentes indicadores, mas o que era mais importante para nós era entender quantos ppm de amônia a gente conseguiria no 8º dia de fermentação e qual era o pH da cama no 8º dia. O estudo revelou para nós que a quantidade de amônia gerada nesse processo de fermentação natural ele não passou de 635 ppm, um número teoricamente baixo, para que possa exercer sim atividade sobre os diferentes patógenos da cama contaminada. O que também chamou a atenção foi o pH da cama. O pH ele não passou de 8,5, 8,69, ele se manteve em 8, 8,5, 8,6 e não teve uma elevação maior na cama aviária, indiferente do tratamento e também dos dias de aferição. Tá?
O que eu quero dizer com isso, né? O que eu quero trazer para vocês com esse número? Entende-se que, né, o processo de fermentação natural ele só vai ser eficiente se todos esses parâmetros, tanto de amônia, quanto de temperatura, quanto de pH, quanto de umidade, quanto de atividade de água e outros fatores, como o envelopamento da cama aviária, ele só será eficiente se todos esses parâmetros eles atingirem os números ideais, os indicadores, os índices ideais para que possa ocorrer a fermentação integralmente, possa ter um número, né, uma quantidade de gás amônia sendo produzida. Ou seja, existe uma grande dificuldade por se tratar de vários indicadores, né? Todos esses indicadores eles têm que interagir de forma eficiente para que a gente possa ter um processo fermentativo eficiente. O que a gente tentou fazer no projeto de pesquisa foi isolar esses parâmetros físicos, né? E trazer, né, um modelo, uma nova alternativa, aplicando o produto em si, o gás amônia, o NH3, que a gente sabe, né, e a literatura nos diz que tem ação sobre os micro-organismos. Então a gente procurou isolar, né, indiferente dos parâmetros físico-químicos, né, para que não ocorra essa interação nesses 8, 10 dias de fermentação, para que não se tenha uma preocupação, a gente trouxe sim o gás, né, em forma de e o gás injetado, né, embaixo da lona também, no processo de lona-superfície, né, tentando ser mais eficiente do que um processo de fermentação natural. O que a gente sabe também, né? Eu peguei um estudo aqui adaptado do Groth, né, que esse estudo ele mostra que existe um efeito do pH sobre a produção de NH3, principalmente da atividade ureática, né, da atividade da urease. Ou seja, quanto maior o pH da cama, principalmente acima de 8, 8,5 e 9, maior vai ser a produção de NH3. Quanto menor o pH da cama, menor vai ser a produção de NH3 e maior vai ser a produção de NH4. Sabe-se que NH3 possui sim atividade sobre os diferentes micro-organismos, que é o gás amônia. E NH4 amônio já não se entende como um produto que tenha atividade sobre os micro-organismos. Então nós teríamos que ter uma cama com pH acima de 8, acima de 9, né, para que a gente tenha um número expressivo e um número ideal, né, de NH3 produzidos, ou seja, quantidade de ppm produzida de NH3 acima de 5.000 ppm, de 2.000 a 5.000 ppm, de ppm, que seria sim o número ideal para que exercesse atividade sobre os antimicrobianos, os patógenos de maneira geral. Ainda trazendo, né, e resumindo a importância do pH na cama e a importância da produção de amônia, né, a gente resume de uma maneira bem prática, né? Quanto maior o pH da cama, maior vai ser a ação da uricase, maior vai ser a produção de NH3. Quanto menor o pH da cama, menor a ação da uricase e menor a produção de NH3 e maior a produção de NH4, que não tem ação sobre os micro-organismos de maneira geral. Então aqui eu trago para vocês também como é produzido, como é a produção de NH3 de forma natural. As aves, elas excretam, essas excretas elas possuem o ácido úrico. Esse ácido úrico ele passa por diversas transformações através das enzimas, né, uricase, alantoinase, até chegar na ação da urease e sim ser transformado em NH3, em gás amônia e CO2. Então é dessa forma que ocorre a fermentação natural. Um ponto importante, né, um estudo aqui de um pesquisador de 1962, ele traz o mecanismo de ação de NH3, né? NH3 ainda é pouco estudado, pouco explorado, né, a ação de NH3,
Porém, o mecanismo de ação ele ainda não está bem elucidado, né? E a gente vem estudando, vem aprofundando os estudos para buscar um maior entendimento, embasamento quanto à ação de NH3 nas células. Sabe-se que ao atingir e atravessar a parede celular, né, NH3 vai elevar o pH intracelular através de influxo direto e ligação de íons de hidrogênio, fazendo com que ocorra um deslocamento de concentrações de potássio para fora da célula. Isso vai levar à morte celular. Então, ou seja, o ponto mais importante é a elevação do pH intracelular e, posteriormente, a morte celular. Aqui eu trago o meu estudo, né, do efeito da amônia H sobre a ML-SPP em cama contaminada, onde esse estudo mostrou a eficiência do gás amônia no controle da esporulação, na inibição da esporulação de oocisto de Eimeria, utilizando doses de 0,2% a 1,2%, né, no tratamento de camas aviárias contaminadas. O gás amônia ele foi eficiente, ele inibiu a esporulação desses oocistos viáveis na cama, né? Ele acabou inibindo a esporulação com doses bem baixas, né? Tornando assim os oocistos inviáveis e não mais infectantes. Ainda concordando, né, com o que a gente encontrou de resultado no nosso estudo de mestrado, eu busquei aqui também um estudo no oeste do Paraná, onde esse grupo de pesquisa ele buscou avaliar a eficiência de diferentes manejos sanitários de cama, né, para controle de ML-SPP. Esse estudo mostrou uma eficiência, né, no controle da esporulação dos oocistos de Eimeria através da fermentação da cama aviária, comparando a outros tratamentos. O processo de fermentação com lona superfície ele foi eficiente e inibiu a esporulação dos oocistos de Eimeria, comparando a outros tratamentos. O que também reforça, né, a nossa hipótese, né, de que a fermentação ela tem uma maior produção de NH3 e, consequentemente, ela seja, né, a base da inibição de esporulação dos oocistos e controle de diferentes patógenos. Aqui também um estudo no Equador, né, também avaliou diferentes tratamentos de cama reutilizada. E esse estudo ele traz como resultado uma redução do número de oocistos em cama reutilizada, comparando com primeira cama. Isso pode estar relacionado, sim, com uma maior produção de NH3 em cama velha, em cama reutilizada, né? O que também concorda com a nossa hipótese. Aqui eu também trouxe um trabalho bem antigo, de 1940, que reforça também a eficiência de NH3 sobre diferentes micro-organismos, né? Esse estudo ele mostrou resultado com um processo de fumigação com NH3 em cama aviária, em condições herméticas, né? Esse grupo de pesquisa ele utilizou uma dose de 8 ppm somente, em 3 horas, e essa dose sim inibiu o processo de esporulação, né, dos oocistos de Eimeria. É um estudo que a gente não teve muito acesso, por se tratar de um estudo bastante antigo, porém, uma dose muito baixa de gás amônia ele já conseguiu inibir a esporulação dos oocistos, deixando esses oocistos na cama inviáveis. Aqui um outro trabalho, um grupo de pesquisa também, esqueci de pôr a referência, né, mas ele mostra a eficiência, ele estuda a eficiência de diferentes métodos de controle sobre os oocistos de Eimeria cervulina em cama reutilizada também. O que mostra esse estudo? Né? Que o G2, o processo de fermentação natural, né, com lona superfície, ele teve um número menor de oocistos comparando aos outros tratamentos, né? Se mostrou sim mais eficiente. Também a gente pode, né, relacionar isso com a maior produção de NH3 na cama fermentada. Aqui eu trouxe um breve resuminho, né, do que a gente fez no nosso projeto de pesquisa, né, que foi a utilização de NH3. Utilizamos um aviário de 100x12 com uma espessura de cama de 20 centímetros, de cama reutilizada, né, onde a gente teve 240 metros cúbicos, que eu precisaria usar 288, 290 quilos de NH3. Eu tive um custo de 1.870 por aviário, né, para desinfetar esse aviário, para aplicar o gás amônia na cama. Um custo de amônia de 6,50 por quilo, né?
Esse experimento ele foi realizado na Universidade de Passo Fundo, em conjunto com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E nesse mesmo experimento, nesse mesmo projeto, a gente utilizou diferentes tratamentos, diferentes protocolos, que sim nos trouxeram resultados muito positivos. Aqui eu trouxe um protocolo de amônia, de aplicação de amônia a gás, né, na cama aviária, no intervalo entre lotes. E depois eu alojei os pintinhos vacinados com vacina viva de coccidiose, né? E essas aves receberam ração sem anticoxidiano e sem promotor de crescimento. A gente obteve um resultado positivo, né, um resultado satisfatório, porém ainda a gente tem buscado, né, aumentar o nosso número de aves testadas, né, agora no projeto de doutorado. Porém, já esse estudo já mostra um resultado bastante satisfatório, né, utilizando um protocolo de desinfecção de cama como um supressor dos micro-organismos, né, reduzindo a pressão de infecção da cama, e depois a utilização dessas aves vacinadas, uma vacina viva utilizada no incubatório nas aves. Aqui eu trago para vocês, né, as propriedades físico-químicas de NH3, né, não é um produto que possa ser explosivo, utilizando lá na granja, lá no aviário para desinfecção. Para que seja explosivo, que ocorra uma explosão, tem que chegar a 650 graus Celsius, então não vai acontecer. É um produto aplicado em ambiente aberto, né, os aviários com exaustores ligados, aviários abertos, não com ambiente, né, restrito. O material desse injetor é um material especial para aplicação de NH3, por conta do gás ele congelar no momento da aplicação, então tem até um cinturão de aquecimento no botijão, então não tem risco nenhum, né? O NH3 utilizado é o mesmo NH3 utilizado em frigoríficos, né, para refrigeração. A diferença é que um vazamento a nível de frigorífico de NH3 é um vazamento em ambiente fechado, em ambiente com um grande número de pessoas em um ambiente fechado, né? Diferentemente do aviário, né? Que a gente tem um ambiente aberto, um ambiente onde esse gás amônia ele vai volatilizar rapidamente da cama aviária para o ambiente. Ele tem um baixo risco também por estar em contato direto com a cama aviária e tem um grande percentual desse gás amônia, desse NH3, que é transformado em NH4. E o amônio ele não é tóxico, ele não traz nenhuma toxicidade para nós e para os animais. Então, as considerações finais, né, essa alternativa que eu trouxe para vocês da injeção do gás amônia de maneira controlada para controle dos Ocystidaemérias e diferentes patógenos, né? A gente também testou contra a Salmonella heidelberg, Salmonella typhimuriae, a gente também obteve resultado positivo. Pode ser uma alternativa para o controle e inibição da esporulação de ocistos selvagens na cama, atuando como um supressor parasitário, reduzindo a pressão de infecção do ambiente em si. Pode reduzir o intervalo entre lotes de 10 dias para 4 dias, ou seja, não tendo mais a necessidade, né, de fazer de que ocorra o processo de fermentação de cama em 8, 10, 12 dias, a gente pode reduzir esse intervalo entre lotes, em 3, 4 dias a granja vai estar, o aviário vai estar desinfetado, né, a cama desse aviário vai estar desinfetada, e apresenta eficiência, né, no controle de diferentes patógenos, né, na cama aviária. Espera-se também que esse tratamento ele pode auxiliar na ação e somatizar na ação dos anticoxidianos e ou vacinas vivas, né, em programas rotacionais de controle. Esse protocolo ele pode ser utilizado no intervalo entre lotes, é o que a gente vem testando, antes do alojamento das aves, faz a desinfecção de cama, e depois aloja os lotes vacinados, ou também com administração de anticoxidianos via ração. Esse tratamento, sim, a gente espera que possa somatizar o efeito desses métodos de controle, né? A gente espera também auxiliar na manutenção da sensibilidade das moléculas, que são comumente utilizadas no controle de coccidiose, utilizando doses mínimas e não mais doses máximas, né? Por conta dessa redução, dessa supressão parasitária, né? E redução
da pressão de infecção. Então, as doses mínimas elas podem ser eficientes também, podem se mostrar eficientes no controle dos patógenos, da coccidiose aviária em si. A gente ainda pode contribuir na produção de frangos livres de promotor de crescimento de anticoccidianos. Também é uma hipótese que a gente espera atingir, né? Um resultado que a gente espera conseguir. É uma alternativa que vem sendo estudado, né, para uso em protocolos conjuntos com vacina viva de coccidiose, que é uma grande tendência, né, por conta das legislações, das pressões, né, por redução de uso de antimicrobianos de maneira geral. Né? E a gente busca ainda uma padronização de dose, né, e o protocolo no intervalo entre lotes. Qual a dose utilizar, quanto utilizar, em quanto tempo a gente precisa aplicar esse gás amônia, né? E ainda definir melhor, né, o protocolo de intervalo entre lotes, qual vai ser a estratégia adotada para diferentes realidades, né? Regiões com maior desafio, regiões com menor desafio, regiões com número de ocistos maiores, de ocistos de cama, ocistos selvagens, um número maior do que regiões com um número menor, principalmente o que diz respeito à questão climática, né? Regiões mais quentes, com umidade mais alta, a tendência que exista é um desafio maior, né? E um número maior de ocistos a nível de cama. Então, agradeço a atenção de todos, obrigado por participar, deixo aqui meu contato e o meu muito obrigado.